E aí pessoal, tudo bom? O tema de hoje é como entender as raízes dos transtornos emocionais. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe seu like e se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de acionar o sininho pretinho, ok? Então, vamos ao vídeo. As raízes dos problemas emocionais surgem através das causas que nós não conseguimos solucionar na nossa vida. Tem acontecido lá atrás, na nossa infância ou na nossa adolescência, certo? Elas surgem daí do acúmulo de casos, situações não resolvidas. Nós podemos esquecer, não nos lembrar com o tempo, no nosso consciente, mas no nosso subconsciente ele está ativo. Ele está, como o nosso subconsciente é atemporal, ou seja, não exige passado para ele, ele está sempre rodando, sempre no loop, nos relembrando. Depressão é um excesso de pressão, certo? À medida que nós passamos por um trauma, que o trauma emocional é como se fosse uma pancada que nós recebemos inesperadamente da vida, né? E a maioria das vezes nós não conseguimos solucionar, resolver aquele trauma, aquela situação, né? Não conseguimos superar aquela situação, né? E com o tempo vão surgindo os problemas, as consequências desses problemas, dessas dificuldades que nós passamos na nossa infância ou na nossa adolescência, certo? Pode até ser na fase adulta, como jovem, né? Mas quando nós passamos por um evento que nos marca muito, nos deixa emocionalmente desequilibrados, sensíveis, nós só queremos ficar no nosso cantinho, que ninguém possa mexer com a gente, não é? Não é desse jeito? Pois é. Então, as raízes dos nossos problemas emocionais começam aí. Por exemplo, vamos citar aqui, vou fazer uma analogia. Um exemplo. Vamos colocar uma senhora, né? Vamos citar aqui um exemplo de uma senhora pega num ônibus para ir para sua casa com uma criança de 9 anos. Aí essa senhora pede para aquela criança passar por baixo daquela catraca, né? Que tem nos ônibus. E a criança vê aquilo e para ela é diversão. Ela fica se balançando. Ela está sendo o quê? Ela está alegre, ela está tentando, feliz, né? Mas essa senhora abre a mão e golpeia nas costas da criança com muita agressividade, muita violência. E a criança vai passando várias coisas pela cabeça dela. Por que aconteceu aquilo? Qual foi o motivo daquilo? O que foi que ele fez de errado? Né? E a pessoa ainda fala: seu infeliz, você não presta para nada, você não vai ser nada na vida. Aí vai falando, e a criança ouvindo aquilo, porque nós, quando criança, nós gravamos, né? É onde acontece a pancada emocional em nós, né? Aí toda vez a criança, quando ela não consegue entender o porquê daquela situação, para ele, logo de início, o primeiro pensamento que vem é: será que se eu for feliz, eu vou sofrer? Será que
viver é sofrer? Em falar nisso, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre este tema. Com este tema, viver não é sofrer. Eu vou deixar aqui nos cards e é esse vídeo aqui, ó, para vocês procurarem. Mas calma, assista esse vídeo até o final, certo? Depois procura esse vídeo aqui nas playlists e assista, é muito bom. Então, vamos lá. Bem, quando nós passamos por uma determinada situação que nos marca muito na nossa infância ou na nossa adolescência, que nós não conseguimos superar ou entender o porquê ou o motivo daquela situação, a gente congela no tempo. Nós ficamos presos emocionalmente. Fisicamente, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, mas emocionalmente, nós estamos congelados. Nós estamos congelados naquele momento. Por quê? Porque nós ficamos com várias perguntas e sem nenhuma resposta. Por que a pessoa que eu amo me bateu agressivamente sem motivo? Por que a pessoa que eu amo me xingou, disse que eu não vou ser nada na vida, que eu não presto? E muitos outros casos semelhantes. O professor Jair Soares, ele fala que toda emoção tem lógica. E é verdade, sabe por quê? Quando a pessoa que ela está com depressão, com algum transtorno emocional, ela vai em todos os médicos e a maioria deles fazem exames, né? E falam para aquela pessoa que fisicamente ele não tem nada. O problema dele não é física, é psicológica, não é? Pois é, porque quando nós passamos por algo que nos marca muito na vida, o nosso psicológico, nossa parte psicológica, ela grava, ela fotografa e fica sem entender. E quando a parte psicológica fotografa, que vai gerando toda uma emoção, nós vamos ficando emocionalmente sensíveis, né? Tristes, solitários, nós vamos nos isolando. Aconteceu um caso que eu me lembro, foi pouco tempo antes de fazer o curso do professor Jair Soares. Foi que eu consegui assemelhar de uma pessoa, quando ele tinha 17 anos. Ele estava passando na rua, né? E passou um cidadão na moto e caiu. E ele foi ajudar, né? Ajudar ajudar o veículo. Enfim, ele foi ajudar para poder levantar o rapaz e tudo mais. Mas quando essa pessoa chegou próximo do motoqueiro, da pessoa que caiu, né? Ele percebeu logo de cara que ele estava embriagado. E a primeira coisa que o cidadão que estava no chão, com a moto em cima da perna dele, falou para essa pessoa de bem, foi o que ele queria ali com ele. Perguntou se ele queria assaltar ele. Aí, nesse ponto, essa pessoa ficou um pouco frustrada com aquilo, né? Assim, são situações que às vezes a gente pensa, isso aí é muito simples, hein? Não dá para gerar um trauma emocional, não. Mas dá. Sabe por quê? Porque existem as marcas emocionais. Aqui no canal eu tenho um vídeo que fala sobre isso também, o que são marcas e traumas emocionais. Procure também, vou deixar aqui na descrição. Aqui, ó, também. Pois é, há situações diversas na nossa vida que nós, quando vamos demonstrar solidariedade, gentileza, seja o que for, prestar
há pessoas que vão agradecer, mas vão ter pessoas que vão fazer como esse motoqueiro, que ao invés de agradecer a Deus por aquela pessoa foi ajudar ele, ainda pegou uma resposta assim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que quando nós passarmos, nós passarmos por situações semelhantes, vamos procurar não nos envolver emocionalmente, porque a raiz dos nossos problemas emocionais começa aí, com pequenos traumas, chamados de marcas emocionais. As marcas emocionais, ela de pouquinho em pouquinho, no final elas têm a consequência igual a de um trauma emocional. Entenderam? Pois é. Então, vamos procurar nos tratar, nos ajudar, procurar ouvir mensagens que nos dê forças para recuperar a nossa energia, nossa coragem, nossa fé. Vamos procurar nos tratar com um psicólogo, um terapeuta, certo? Procurar, e lógico que eles vão praticar, o professor Jair Soares sempre fala, a técnica de reprocessamento, fazendo com que a pessoa se lembre de onde foi a fonte que ele passou, aquela pessoa passou. A pessoa na fase adulta fica, se sabota, ou fica assustada demais, e não sabe por que ela tem tal comportamento. Trauma que nos marca, pode ter nos marcado lá atrás, a maioria das vezes pode repercutir no nosso comportamento, através de agressividade, ou de tristeza profunda, alguma angústia sobre tal pessoas, ou lugar, ou até uma situação. O nosso subconsciente, ele é atemporal, né? E ele, quando nós passamos por uma determinada situação, que nos marca muito, pode ser bullying na escola, no trabalho, racismo, seja o que for, que nós nos sentimos acuados, são dois os pensamentos. Ou a gente foge, ou a gente ataca. É onde está, de acordo com o cérebro reptiliano. Mas eu só não vou entrar em detalhe aqui, porque este é um assunto para outro vídeo. Caso vocês queiram que eu fale sobre isso, pesquise sobre esse tema e traga para cá, deixe aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião, certo? E só para poder finalizar aqui, eu vou colocar mais um exemplo. Quando nós passamos por determinadas certas situações na nossa vida, né, que nos marca muito, como se nós não procurarmos solucionar aquilo, quando a pessoa congela, fica congelada naquele momento que recebeu o impacto, aquela pancada emocional, ela não se permite amadurecer emocionalmente. Por isso que às vezes, não sei se você aí está me assistindo, já encontrou, já percebeu, às vezes você está num ambiente conversando com algumas pessoas, conhecidos, amigos, né? Que de repente você percebe que ele já é adulto, um homem ou mulher, mas o comportamento dele, o pensamento dele é de criança. Aquele pensamento, aquele comportamento infantil. É porque ele está preso, ficou preso naquele trauma emocional que aconteceu com ele. Pode ter sido o que for. A pessoa que passa por alguma perda de pessoas queridas,
companheiro, um filho, que passa por alguma situação frustrante na vida, seja no seu relacionamento, seja na faculdade, seja na escola, seja em casa, seja onde for. Se nós não conseguimos superar aquilo, ou procuramos ajuda para poder sair daquele loop temporal, nós nunca vamos crescer. Sempre nós vamos interpretar as coisas da vida como dor. Como eu falei no começo, a pessoa vai pensar que viver é sofrer. As raízes dos problemas emocionais começam lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, começa daí. Procuramos solucionar aquele detalhe, aquela lembrança que fica toda hora voltando como se fosse um CD ralado. Nós sempre estamos sofrendo, nós ficamos entrando numa tristeza profunda, nós entramos em prantos, choramos quase toda hora, quase todo momento. As raízes das nossas dificuldades, das consequências que refletem quando na fase adulta, estão bem aí. Elas surgem dos traumas emocionais. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. Aproveite para compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, ok? Então, como eu sempre digo, mais sabedoria, mais reflexão. Fui!